Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O Paulo Júnior tá aqui do meu lado, eu sou o Leandro e a mim. Bem-vindo e bem-vinda, amiga Central 3. Deu um dinheirinho pro Wikipédia, né, Paulo Júnior? Atualmente eu contribuo com o Wikipédia. É sutil, né, o pedido de ajuda do É bem Wikipédia. sutil, eu acho é pouco, viu? Eu acho é pouco, né? A gente faz... Pô, tem gente fazendo financiamento coletivo pra ir de barco, dar uma volta ao mundo. Pô, pelo menos o Wikipédia como diria outro, é pau dentro, né? Você paga e o negócio funciona. Exato, é uma boa ação das grandes. É claro que a gente aqui da Central T prefere que você deposite um dinheirinho no nosso financiamento coletivo, claro. aqui, que é, em final de contas, o que nos mantém aqui, o que nos sustenta ali. É importante a gente ter aquele dinheirinho extra, mas pagar o Wikipédia... Como diria Chico Malta, é o nosso ganha-tapioca, né? O nosso ganha-tapioca. e o dia que acabar o Wikipédia, rapaz... O dia que o Wikipédia teremos um rombo nas comunicações. Nas efemérides, né? E o dia que eu tiver 6 meses de férias, eu vou fazer o season by season do meu time de coração. Igual tem do time que a gente vai contar hoje aqui. É muito bom pesquisar e passar pela Wikipédia. Ver quem chegou, quem saiu de ano após ano é um dos meus passatempos. Quando eu tô ansioso... Claro, né? Que tem o double check, né? Como diria o outro, né? A Wikipédia é uma loucura. Apesar que tem pessoas muito boas contribuindo, né? Eu mais acredito que desacredito. Mas tem os lugares pra checar, né? O Gol, RSSSSSSSSF, os canais todos, os jornais antigos. Eu sonho com um dia, Leandro e a mim, não sei se estaremos vivos, mas que a internet vai dar uma ajeitada, sabe? Vai ser. Porque não tem mais sentido ter a Barça em casa, mas vai achar um texto da Barça. Tô exagerando, claro. Um texto da Barça você acha. Mas, porra, bonitinho assim, né? Sei lá. Ontem, por exemplo, eu queria saber quantos gols o Osmar tinha pelo Palmeiras. E eu achei na Porcopédia. Porcopédia é muito bom. Muito bom. Porcopédia e o Instituto Palestrino de Pesquisa. São uma dobradinha aí. De estatística, né? De estatística, Muito bom trabalho. Nosso amigo Alexandre Gisbrecht, monstro, que também faz um trabalho de memória muito bom. Jogos SPFC, né? Eu sonho com um dia em que a internet vai valorizar essas coisas, né? Que a gente vai ter um Netflix das estatísticas de futebol. Por que não? Ociosamente, já fiz muito de uma coisa, não sei se você gosta disso, mas... jogar no Google com o Wikipédia aberto do lado, por exemplo, torcedores famosos do Milan. Aí tem uma lista. No Brasil é moleza, tem, claro, né? Moacir Franco, Juca Chaves. E aí você encontra uns Joe italiano lá, torcedor do Milan, que você não sabe quem é. É, lógico. Mas você joga no Wikipédia pra ver. Vai ver o Washington Oliveto deles. O astronauta. É divertido, tempo ocioso é bom por causa dessas coisas. Temos na faixa aqui dos 30 e poucos anos, né, Paulo? E o time que a gente vai falar aqui é de uma época muito ociosa da vida nossa, o fim da adolescência ali, né? E é também, lá pros 18 anos, viu, Paulo? A construção da identidade, né? Sim. Faz com que a gente apele para certas rebeldias insossas. A gente, na verdade... a gente é trouxa de graça, você ia dizer. Exatamente, a gente é trouxa de graça. Você é rebelde, não vou sei o que lá. A gente só se... prejuízo é só nosso. É claro. No caso, eu me refiro ao Real Madrid dos Galácticos. Eu fiquei tão possesso com aquele time contratando todo mundo que eu falei, o Real Madrid eu não assisto mais. Eu parei. Parei, não vou assistir o Real Madrid. De modo que eu não assisti, porque se eu não cumprir com a minha palavra comigo mesmo, com quem que eu vou cumprir? Não serve pra nada, né? De modo que a gente vai falar de um time que eu praticamente o tempo inteiro ignorei. Eu assisti muito pouco o Real Madrid de Zidane, o Real Madrid dos Galácticos. É claro que a gente não vai falar exatamente do Real Madrid dos Galácticos, temos um recorte aí, eu quero que você apresente este recorte.
Eu sou um pouco mais novo que você, eu tinha ali meus 13 para 14 anos, quando Zinedine Zidane começou a bater sua bola no Real Madrid. Esse programa vai tratar disso. Foram 5 anos de grandes momentos, de lances decisivos, de lances plasticamente históricos e muita badalação, claro, para cima do Zidane, que era uma das referências técnicas do mais famoso time da era globalizada do futebol. A gente está falando, claro, do Real Madrid de Florentino Pérez, do Real Madrid Galáctico e de Zinedine Zidane, homem mais caro da história, claro, até aquele momento, que passou 5 anos vestindo a camisa 5 do Real Madrid, ganhou menos do que poderia ter ganho, né? Esse time tem seus títulos importantes, sim, mas não construiu dinastia, não enfileirou taças como poderia ter sido. E a gente vai contar então a história de Zidane no Real Madrid. 5 anos com a camiseta 5 para o francês. La décima, por exemplo, teve que vir com Di Maria. Pois é. O Bali fez mais pelo Real Madrid em termos europeus do que esse time dos Galácticos. A história é boa e a gente conta a dita cuja a partir da chegada de Zinedine Zidane, o moço de Argel. Quando o Florentino Pérez assumiu a De Marsella, né? De Marsella, mas eu quis colocar ele na Argélia porque é aquela história, né? Enquanto joga no Real Madrid é argelino. Quando joga no seu time, não sei qual é o seu time na Espanha, aí ele vira francês. Tem essa história na França, né? Eu não tenho time na Espanha, eu só tenho time no País Basco. Que é? Gostou dessa? Essa provocação geopolítica? Dei uma de Matias agora, né? Foi bem, inclusive. Eu acho que a gente é rival, hein? Não, eu não tenho time, não. Ter time é muita pretensão, né? Eu gosto do Atlético Bilbao por causa de um amigo do meu pai, o... Ih, rapaz... Isaías. O Isaías, amigo do meu pai. Eu devia ter uns 9, 10 anos. O Isaías arrumou um trampo na Espanha. E aquilo foi uma loucura pra mim, né? Pô, o Isaías vai trabalhar na Espanha. E aí ele torcia pro Bilbao. E aí virei Bilbao. Tá bom, eu sou Real Sociedade por causa do Nihat. Então tá bom também. Que não era meu amigo nem nada, nem amigo do meu pai. Nem do Isaías. Embora meu pai tenha uma raiz aí no mesmo território do Nihat, né? Ali, Turquia, Síria, Líbano, o Escambau. Um abraço pro Guga Chakra, né? Que começa a explicar sobre Líbano, sobre Síria, ele consegue me confundir em 10 segundos, porque... Pois é. Ele parece um cubo mágico ali que vai misturando sunita, xiita, papapá. Eu até acho que consigo entender bem a separação ali, mas ele fala... Parece que ele fala pra confundir, sabia, Paulo? Eu não sei se... É Tom Zé, né? Tô te explicando pra te confundir. Eu não sei se é hora de criticar o Guga Chakra aqui no meu time de botão. Não... Pois é. E você falou de cubo mágico. Hoje no metrô tinha um cara completando 2 cubos, um em cada mão, assim. E aí, como o exercício é não olhar pros cubos, ele olhava pra minha cara. Ele ficava olhando pra minha cara e eu falei, porque assim... Quando tem alguém te encarando em algum lugar, às vezes você retribui, você muda o olhar. Cara, quando tem um cara com 2 cubos mágicos nas mãos, eu não sabia o que fazer. Aí eu mudei de porta. Eu fugi do olhar dele. Linha amarela, é isso? Linha verde. Linha verde, ok. São as duas que eu chutaria aí. O francês Zinedine Zidane, te roubei aqui no parágrafo. Roubou. Era naquele ano campeão europeu de seleções... pela França, claro, e melhor jogador do mundo, ainda que na Juventus os títulos tinham desaparecido. A gente está falando do ano 2000, marcando o ano 2000, porque é o ano da chegada do Florentino Pérez à presidência do Real Madrid. O Zidane era vice-campeão italiano em 2000 e também vice-campeão italiano na temporada 2000-2001. Então era um Zidane com os títulos diminuindo com a camisa da Juventus, ainda que seguisse deitando e rolando com a camisa da seleção francesa na Euro 2000. Até que em julho daquele ano, mais precisamente em 10 de julho de 2001,
o Zidane foi apresentado com a camisa 5 do clube merengue, fruto essa negociação do maior montante de dinheiro junto no esporte até então, no futebol até então. Isso a gente está falando de 77 milhões de euros da época, algo bastante robusto. Era o Zidane o segundo da lista de contratações do time que ficou conhecido por Galáctico, né? Um abraço pro André Dalacqua, do Galácticos, que jogava ali no Bento Bicudo, Zona Oeste. É brincadeira. Que ponte é aquela lá? Ponte do Piqueri. Ponte do Piqueri, né? O Galácticos da Ponte do Piqueri. Um abraço, Deco. Depois do Figo, né? O Figo, aquela contratação bombástica, saiu do Barça para ir pro Real Madrid. O Real Madrid não se deu de rogada, não se deu por satisfeito com o Figo e trouxe também o Zidane e ainda viriam, né? O Zidane chegou antes ainda de Ronaldo e de Beckham. O primeiro gol de Zidane com a nova camisa vem no amistoso contra o Stade Lyonnais da Suíça. Vitória por 12-1, 29 de julho. A estreia oficial é contra o Zaragoza, fora de casa, 19 de agosto de 2001, jogo de ida da Supercopa, primeiro jogo valendo do Zidane. Vou escalar o Zaragoza, hein? Manda ver. César Lainez, esquerdinha, o brasileiro esquerdinha. Na direita? Pois é, que agora loucura, eu fui mal aqui, né? Deve ser na esquerda, né? Na esquerda. Xavier Aguado, Dias e Remes. Velisca, Sáenz, Toro Acunha e Jameli. Que meiuca, hein? Juanelli e Ordi, técnico... Tchechurro! Timaço do Zaragoza, hein? Toro Acunha, paraguaio? Paraguaio e Jameli. O Real Madrid, César... Não dá, né? Não dá. Pega um time galáctico, o goleiro chama César. Não dá. Salgado, Caranca, Hierro e Roberto Carlos. Maquelele, Flávio Conceição, Zidane, Figo, Solari, atual técnico do Real Madrid, e Raul Gonzalez, o técnico Vicente do Bosque. O jogo terminou 1-1. O brasileiro Flávio Conceição marcou o gol dos visitantes. O Zidane acabou substituído aos 35 do segundo tempo. Deu lugar a Morientes, com o Del Bosque indo para cima atrás da vitória. Na volta, vitória por 3-0. O Real Madrid levou a taça de abertura de temporada. Dos ainda não citados nessa escalação, aquele time tinha também a presença constante de Ivan Helgueira na zaga, assim como Pavon, um outro zagueiro. O inglês Steve McManaman era muito utilizado no meio de campo, assim como o Guti, o subvalorizado Guti. Um pouco mais atrás, o Real Madrid contava com Sávio, um bom menino Sávio, Jeremy Forte, que era uma beleza, e o Celades, que eu não tenho muito registro. Na frente deles, Pedro Muniz, baixinho, né? Meio baixinho, meio troncudinho assim, jogou bastante também, compôs aquele elenco e, claro, que não mais do que Raul e Morientes, porém era importante. Zidane é titular nas 6 primeiras rodadas da Liga Espanhola, mas o Real venceu só um jogo. E o Zidane, olha só, marcou 4 gols. Altíssima média para os seus padrões, mas ainda assim o time não embalou. A temporada doméstica terminaria com um frustrante 3º lugar, além de uma derrota na final da Copa do Rei para o Deportivo de Mauro Silva e de Jalminha, 2-1 para o time da Corunha. Mas o primeiro ano de Zidane em Madrid é o ano do golaço na final da Champions League, então vale a gente detalhar a campanha europeia daquele time na temporada, portanto, 01-02. O Zidane foi discreto, tanto na primeira quanto na segunda fase de grupos. Ele foi pouco utilizado e com só um golzinho diante do Sparta em Praga, não dá para chamá-lo de protagonista daquele momento. Mas veio o mata-mata e nele o Zidane seria bastante importante até a chegada do 9º caneco, o título europeu do quadro merengue. Primeiro, o Bayern de Munique. O Zidane atuou os 180 minutos do duelo, participou da derrota na Alemanha, 2-1, e da vitória na Espanha, 2-0. Depois, na semifinal, superclássico diante do Barcelona e gol de Zidane em pleno Camp Nou, na ida, abrindo o placar e depois vendo o segundo gol de McManaman. Na volta, 1-1, segurando o time de Puyol, Kluivert, Overmars, Luiz Henrique, Xavi, Saviola, companhia, o Real Madrid
empatou o jogo de volta e se garantiu na final. A gente vai ouvir o gol de Zidane no Camp Nou, recebeu um bolão do Raul, tocou por cima do goleiro, e depois vai ouvir o gol de Raul na volta. O Zidane deixa para o Raul, ele solta o pé e faz o gol que garante o Real Madrid na final europeia. Primeiro gol no Camp Nou, depois o gol no Bernabéu. Raúl quiere espacio, la pide Zidane que se va a quedar solo, Zidane que va a quedarse solo dentro del área, Zidane, Bonano, gol del Madrid. ¿Cómo es el fútbol, señores? Zidane no había dado unas derechas, el Madrid no tenía la pelota, lo tenía el Barcelona y sumaba ocasiones no muy claras pero sí consistentes y llega el Madrid a la contra con Rochema fuera del terreno y Zidane la levanta por encima. Ha querido hacer eso a la cara de César, ¿no? ¡Qué destrozo! Ese choque de Luis Enrique con Elguera, atención al Madrid, se la lleva Zidane, Zidane con peligro, Raúl, Zidane. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo de Raúl que la descosió con la izquierda! El jugador que no aparece porque no tiene balón, cuando tiene uno, ¡gol! Acaba de reventar el partido el Madrid cuando más... Jogava muita bola o Raul, hein? Muita bola. Esse, Muita bola, né? muito... Mas foi só parar que acertou a seleção também, né? É engraçado, né? Dessas coisas, né? Tem gente que é meio cagada, né? Eu gosto daquela frase, essas coisas só acontecem no futebol, mas, eu queria que acontecesse aonde? No escritório de advocacia? Tem coisa que é do futebol, o cara fazia gol pra caramba, jogava muita bola, mas no fim das contas, em termos de seleção, não tá, claro, nos principais títulos aí da Espanha. Veio a grande final da Champions League em Glasgow e a gente ainda tá no primeiro dos 5 anos do Zidane no Real Madrid, mas pra mim já é cereja do bolo, Leandro, e a mim vai vir o golaço do Zidane em Glasgow. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. E aí, se o cabra tá no metrô agora, tá no trânsito, tá no trabalho, tá na academia, tá no carro e não deu uma chorada com esse solo, tem que trocar o fone de ouvido, né? Infelizmente, nem todos os fones alcançam, né? O meu fonezinho lá de casa não aguenta. Esse aqui da rádio é bom. Eu não sei com qual fone o Rodrigo Borges ouve. Um abraço, hein, Rodrigo Borges. Ele que ouve o meu time de botão fazendo aqueles halteres, né? Que ele sempre põe na rede social, né? Então, mas eu acho que aquilo lá ele tirou um monte de foto num dia só. Né? Porque não é possível que o cara aguenta fazer halteres todo santo dia. Enfim, Bayer Leverkusen e Real Madrid. Você quer cantar o time alemão? Chá comigo, dá licença. Bucci era o goleiro. Zivkovic, Lúcio, ele mesmo. Placente, ele mesmo também, Ramelou. Não dá, né? Schneider, seleção, né? Jogou seleção. Balak, grande jogador da seleção. Médio. Sebesen e Bridaric. Basturk, o turco, e Neuville. Era uma base da seleção alemã aí que jogaria a final da Copa do Mundo em breve. Entraram em campo Babic, Berbatov e Kirsten. Deve ser o Wolf Kirsten, se for ele mesmo. Veterano, Wolf Kirsten. O técnico Klaus Toppmüller. César Salgado, Hierro, Elgueira e Roberto Carlos. Makelele, Zidane, Figo, Solari, Raul, Morientes. Foi com os dois. Foi com Raul e Morientes na frente. Entraram Flávio Conceição e Steve McManaman, técnico Vicente Del Bosque. O Raul perguntou... O Raul abriu o placar aos 8 minutos da partida. O Lúcio empatou aos 13. Ninguém lembra disso, né? O Lúcio meteu gol em final de Champions. Jogou muito o Lúcio, né, Jogou cara? demais. Nossa. Era um capeta. O Zidane, quando o jogo já estava nos seus momentos derradeiros, porque depois, com 13 minutos, o jogo tá 1-1. Aí você pensa, esse jogo, mas não aconteceu mais muita coisa desde então. O Zidane acabou acertando um dos voleios
mais incríveis e mais vistos em toda a história do futebol. Aquele voleio de fora da área deu ao Real Madrid o gol do título. No fim, Zidane terminou a temporada com 51 jogos, fez 12 gols, deu 5 assistências. Temporada, claro, marcada pelos gols em Barcelona, na semifinal, e em Glasgow, na final. Zidane acabou celebrado como jogador do ano da UEFA e ficaria em terceiro na lista de melhor do mundo da FIFA em 2002. Vamos ouvir o gol rapidinho, uma narração curtinha aí, 15 segundinhos. O voleio de Zidane, gol do título, do 9º título europeu do Real Madrid. Tanto para el Madrid como para el Barça, que sería uno de los mejores del mundo. Muy buena. Ahí está Roberto Carlos, el balón para Zidane, qué difícil, qué golazo. Qué difícil y qué golazo. Qué difícil y qué golazo acaba de marcar Zidane en el minuto 4. Que difícil e que golaço. E os comentaristas falam mesmo na Espanha por cima do narrador. Vai falando, né? Pegou bem. Que difícil e que golaço. Pegou de primeira, pegou de canhota. Ele não é canhoto e pegou de canhota. Acho que ele é ambidestro, né? Ele pegou bem. Pegou de primeira, não deixou pingar. Que burrifam. 2002, Saco. 2003. Temporada nova, portanto. Nova temporada. Aonde passou as férias do Zidane? Passou tentando jogar na Ásia, né? Tentando jogar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo do Zidane com a França é ruim. Ele chegou à Ásia longe das melhores condições. Foi para o sacrifício no famoso jogo decisivo contra a Dinamarca. A França acabou eliminada ainda na primeira fase. Mas na volta, uma boa notícia para o elenco madrilenho. Ronaldo, herói do pentacampeonato do Brasil lá na Coreia e no Japão, era o novo reforço do Real Madrid. Eu sou Ronaldo. Muito prazer, me apresento, sou guerreiro, sou Ronaldo Nazário dos Campos. Marcelo D2, Marcelo D2. A temporada começou com vitória sobre o Feyenoord na Supercopa Europeia. O Feyenoord conquistava ali seu último título, até o vigente momento, 2018, seu último título de caráter internacional. Foi a Copa da UEFA. Na Supercopa, Real Madrid versus Feyenoord e o Real Madrid venceu. Na quarta rodada do Campeonato Espanhol veio a estreia do Femônimo, que saiu do banco de reserva para marcar 2 vezes diante do Alavés em uma tarde inesquecível, né, Paulo? Loucura! Luciano do Vale. Domingaço. Sol em São Paulo, Luciano do Vale. Sol doidão. no Bernabéu também, né? Bernabéu também. E dia de eleição, né? Dia de eleição. Primeiro turno da eleição de 2002. Lula. Deu Lula. Zidane fez 1-0. O Figo marcou os outros 2. O Ronaldo fez mais 2. O time branco enfiou 5-2. A gente vai ouvir o gol de Zidane na estreia de Ronaldo. E assim, tem coisas, né, que só acontecem no futebol, mas é lógico. Era a estreia do Ronaldo, tá? Todo mundo de olho e com 1 minuto o Zidane fez isso aí, né? Recebeu na ponta esquerda, cortou pra dentro, bateu no ângulo, saiu com aquele sorriso Colgate do Zidane. Bonito. Que golaço, aço. Vamos ouvir o gol do Zidane na estreia do Ronaldo. El estadio lleno, puede debutar Ronaldo, en fin, todo. Y de momento con ganas se le ve al Real Madrid, ahí va una escapada de Zidane que trata de irse del pito a Abelardo, chuta, gol del Real Madrid, golazo de Zidane. Nada más comenzar primer minuto de juego, mejor no podía empezar el encuentro con un Zidane que está enorme, ya lo demostró en el partido de Atenas donde fue el mejor, acaba de salir con muchísimas ganas, colada por la banda, le deja sentado, le rompe la cadera a Abelardo y la pone en las telarañas, espectacular de rosca el gol de Zinedine Zidane. Primer minuto de juego que me quito el sombrero, Alfonso. Impressionante, sobre todo porque não se l'ha pensado 2 vezes. Aí fica a pergunta, né? O comentarista Alfonso é aquele? Será o atacante Alfonso? Ainda jogava, né? Jogava ainda, né? 2002, pô. Acho que jogava. Você que o Alfonso tem arrodo na Espanha, né? Tem arrodo. Tem mercearia do Alfonso, papelaria do Alfonso. A Liga Espanhola foi disputada ponto a ponto contra a Real Sociedad. Que é outra expressão péssima, né? Porque ponto a ponto os times estão empatando, né? Não disputa título coisa nenhuma, mas enfim. Pontos a pontos contra a Real Sociedad, que já contamos aqui a história desse time. Do Nihati, do Kovacevic, do Xabi Alonso, o time que me fez torcer, entre aspas, pela Real Sociedad no País Basco. O time que tinha Depou. Lembra do Depou? Depou. Tinha outras feras meia boca ali. Um legal Real Sociedad, um duelo de reais.
Perdi o fio da meada. O time que ganhou do Real Madrid, inclusive. Essa é a história, né? Mesmo batendo o Real Madrid por 4-2 na reta final, perdeu a corrida pelo título, né? Exato. E o Zidane e o Real Madrid levaram o Campeonato Espanhol. Real Sociedad 4, Real Madrid 2 na reta final. Mas deu Real Madrid. E o Zidane foi campeão espanhol naquela ocasião pela primeira e também pela única vez. A gente vai ouvir agora o famoso gol do Zidane com a participação do Portillo. Você lembra dessa? Jogo contra o Valência. Zidane recebe um passe no meio-campo, limpa de letra, pedala, leva o segundo e na área rola pro Portillo fazer o gol. E aí ficou conhecido como se alguém estivesse falando disso até hoje, né? Mas ficou conhecido ali, eu e meu pai na sala de casa, como o gol do Zidane com participação do Portillo. Vamos ouvir. Empresa que estamos ya en el 47 y medio. Puede ser la última llegada. Vamos a ver qué recorte, qué clase, qué manera de avanzar la de Zinedine Zidane. Sensacional en la frontal. ¡Qué balón le ha metido a Portillo! ¡Golazo! ¡Gol del Real Madrid! Gol de Zidane y de Portillo. Porque han marcado los dos. ¡Qué pedazo de jugada, por el amor de Dios! Portillo, pero ¿cómo ha jugado Zidane? Madre mía. Ahí está el gol de Portillo, pero vean todos felicitando también a Zinedine Zidane, que lo ha hecho todo. Vean desde que se la deja a Guti en el círculo central, se marchó de Marchena, se marchó de Baraja, le sale Pellegrino. Não eram quaisquer jogadores, Marchena e Baraja. Já pensou o Galvão Bueno, o Galvão tá narrando e eu fico falando do lado, que pedaço de jogada de Zidane, que pedaço de jogada de Zidane. Que coisa. Na Champions League, o Real Madrid foi eliminado na semifinal pelo ex-clube de Zidane, a Juve. Ainda que o francês tenha deixado o gol dele, a eliminação veio. O gol do Zidane foi o gol de honra já no final da partida, uma derrota por 3-1. A Juventus ganhou por 3-1, escalada com Buffon, Birindelli, Zambrotta, Monteiro, Tudor, Thuram, Taquinardi, Davids, com ou sem o óculos, né? Com, né? Nedved com cabelo, Del Piero com cavanhaque e Trezeguet com canela e barbicha. Entraram Pessotto, Conte, ele mesmo, né, o técnico, ele mesmo, Conte, e o Camoranesi, que o Luciano do Vale morreu sem acertar o nome. O técnico Marcelo Lippe. Casillas, Salgado e Erro, Elgueira e Roberto, Conceição, Guti, Cambiasso. Um meio mais robusto, né? Flávio Conceição, Guti, Cambiasso. Mais composição ali no meio campo. Zidane, Figo e Raul. Técnico Vicente Del Bosque. Entraram McManaman e Ronaldo. O Ronaldo, aliás, tinha sido titular, inclusive marcado um dos gols da vitória no jogo de ida. Mas na volta o Del Bosque montou esse time com o meio-campo mais reforçado, com Flávio Conceição na meiuca, junto do Cambiasso e do Guti. O time tinha muito o que comemorar com o título espanhol e os 23 gols do centroavante brasileiro Ronaldo, artilheiro, inclusive na frente de Raul com 16 e do próprio Zidane, 9 gols na Liga Espanhola. Zidane, no total, fez 12 naquela temporada. Ainda assim, o artilheiro do Campeonato Espanhol não foi o Ronaldo. Mesmo com os 23 gols, o artilheiro foi Roy Mackay. Ele foi o maior artilheiro pelo Deportivo La Coruña, jogando a Liga. O momento Choquito, né? Nosso patrocinador aqui, o Choquito. Você manda uma carta aqui para Central 3 dizendo a nacionalidade do Roy Mackay. Quem acertar ganha um Choquito, mas tem que retirar o Choquito em Cotia, na caixa postal 16063. Antes de avançarmos na linha do tempo, né, Paulo Júnior, não poderíamos ignorar o grande duelo daquela temporada para o time merengue, ainda em abril, antes do Real enfrentar a Juventus. Num encontro incrível contra o Manchester United, um placar agregado de 6-5, 3-1 na Espanha, 4-3 na Inglaterra, uma loucura dos diabos.
Jogo de volta, inclusive, ficou marcado pelo atrito entre Ferguson e Beckham. O astro inglês tinha discutido com o treinador semanas antes. O comandante na confusão ali do vestiário, chegou a jogar uma chuteira no seu camisa 7. E por causa dessa treta toda, o Beckham foi parar no banco e veio do banco para marcar os 2 gols da virada do United. Uma virada insuficiente, claro, por 4-3. Lembro muito desse jogo, hein? Assustador. Eu acho que eu era um adolescente um pouco retardado por futebol. Tem esse campinho desenhado lá na casa da minha mãe, mas minha mãe mudou de casa, o campinho deve ter ido pro raio que o parta. Barthez, Silvestre, Ferdinand, Oshie, Brown, Roy Keane, Veron, Nick Butt, Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer, o monstro do Elifoot, e Ruud van Nistelrooy. Entraram Phil Neville, Beckham e Fortune. Esse foi o time do Alex Ferguson. Real Madrid com Cacilha, Salgado, Hierro, Elgueira e Roberto Carlos, Maquelelelele, Zidane, Guti, McManaman, Figo e Ronaldo. Entraram Pavon, Solari, Portillo, o técnico Del Bosque e o Beckham, Paulo. Ele é Sir? Não. Ainda não, né? Não é. Mas o Ferguson é Sir. É Sir. Ah, tá, porque... E o seu Enio? Você não... o seu Enio Andrade é Sir. Você não joga uma chuteira num Sir, né? Eu não sei se o Ferguson já era Sir em 2002. Ah, acho que ele já nasceu Sir, né? Já nasceu com aquela lata. Não pode jogar chuteira não pode. No Sir, cara. Agora o Beckham esse dia entrou com o capeta, meu. Acho que ele falou, tá acabando o negócio aqui, eu vou pro pau, velho. Meteu 2 caixas. Eu gostava muito de ver o Beckham jogar. Eu também. A gente vai ouvir o primeiro gol da vitória em casa, drible de Zidane, gol de Figo no ângulo de Barthez, e depois você pode colar o Ronaldo falando dos 3 gols. O Ronaldo lembra o grande jogo que ele teve em Old Trafford, descreve os gols, a gente ouve os gols. Então, primeiro, o gol da vitória em casa de Zidane para Figo, vencendo o Barthez. Depois, o triplete de Ronaldo. Llegaría en el minuto 12 el primer gol de Luis Figo. Tras la jugada con Zidane, el centro chut del luso se colaba por la mismísima escuadra lejos del alcance de Fabián Barthez. Uno de los mejores goles que se han metido también en los últimos años dentro de la Champions en el Santiago Bernabéu, que aclamaba de esta forma el auténtico golazo. De cómo coloca Luis Figo el balón pegadito a la escuadra izquierda de la portería del francés Barthez. El guante del luso Luis Figo, que se convierte en el 1-0 tras la jugada de Zidane, de tira líneas, y el balón del luso que se marcha directamente. Fue muy bonito, ¿no? Yo había marcado hat-trick en otras ocasiones, pero yo creo que en Inglaterra fue la primera vez y me sorprendió muchísimo la reacción de la gente. Threaded into Guti, who in turn moves it on to Ronaldo. A lot to do. Oh, but he has done it. Ronaldo gives Real Madrid the lead on the night. Roberto Carlos joins the attack. Zidane back to Roberto Carlos. Ronaldo, he scored again. Figo on to Ronaldo. The run of the United back line. Ronaldo all on his own. Makes it 3-2 Real Madrid. And that's the best of the lot. A marvelous hat-trick. En el momento en que salí del campo sustituido y todos de pie aplaudiéndome, fue una sensación realmente única, un momento muy especial para mí, y no había vivido, y yo creo que pocas veces después me pasó lo mismo. Fue algo muy interesante y muy especial para mí. Você não faz um time galáctico com hospitais, né, Paulo Júnior? Você não faz um time galáctico com hospitais, não. Tem que ter bola na rede. Tá bom, Ronaldo. Vale lembrar que nesse meio tempo, nesse interim, aconteceu o Mundial de Clubes, né? Em dezembro de 2002, o Real Madrid enfrentou o time paraguaio do Olímpia no Japão. Venceu por 2-0 sem maior. O mais insosso jogo de Mundial que eu parei pra ver. Não teve a mínima chance do Olímpia ganhar. A mínima. Você chegou a achar que o LDU ia ganhar do Manchester United? Não, eu nunca achei que nenhum ia ganhar. Eu sempre achei uma cascata esse jogo.
Os brasileiros, claro, a gente acompanha mais de perto e se seguraram muito bem, né? Tanto São Paulo, quanto o Inter, quanto o Corinthians. O Corinthians até não precisou se segurar tanto, né? Jogou bola. Os outros fizeram... acabaram mais amassados, né? Tendo que fazer um jogo mais de defesa. Agora, o de resto, eu não gosto muito desse jogo, não, viu? Acho que podia... Eu fico meio triste, na verdade, de ver esses jogos. 2003, 2004. Vamos nessa. O Zidane passou essas férias aonde? Você sabe essa? Férias de meio de 2003. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Zidane voltou do Rio naquele bronze na careca. E agora a gente vai falar do Zidane mito. O Zidane que deixou jogadas no caminho para serem comparadas com peças de museu. Gostou dessa? Que bonito. Que bonita pena, hein, Paulo Júnior? Vamos com um trecho do ótimo livro. Eu não li. Paulo leu, gostou. Carlos Giraldelli, que sempre nos ouve, leu, gostou. Um livro chamado Anjos Brancos, o livro que conta a história desse time galáctico. O livro de João Carlin sobre o Real Madrid Galáctico. Se for o espanhol, é João Carlin, mas eu não sei. Lá vem textão, hein? Manda ver. Vou ler um trechinho aqui, então. Independentemente de qualquer outra coisa que possa ter acontecido no mundo do futebol em 2004, e muito depois de todos terem esquecido quem ganhou o quê, Zidane criou um momento de magia que você sabia, naquele exato instante, que iria passar na prova do tempo. A data foi 1º de fevereiro e o Real Madrid estava jogando fora de casa contra o Valladolid, o time contra o qual Zidane tinha produzido outra obra-prima, o gol de voleio na corrida a partir de um cruzamento de 45 metros de Beckham, lá em setembro. A construção, antes que Zidane se envolvesse, já tinha sido em si uma obra de arte. Guti, um jogador imprevisível de toque refinado, superou um homem no meio-campo e então, preciso como um jogador de sinuca, deslizou a bola para Ronaldo na meia-lua. O brasileiro, com 3 zagueiros ao seu redor, colocou o pé na bola e então, como um raio, rolou-a com os cravos da chuteira, colocando a bola no caminho de Zidane, que passou à sua direita como um trem. O francês precisava superar um jogador do Valladolid antes de conseguir chutar a gol. O que o grande homem fez a seguir ficará marcado para sempre na memória de todos aqueles que viram. Ele não fintou para a direita para ir para a esquerda, não fintou para a esquerda para ir para a direita, não tentou passar a bola por debaixo das pernas do zagueiro. Em vez disso, executou uma pirueta, um giro de 360 graus na área que matou seu adversário. Recebendo o passe de Ronaldo na corrida, flutuando 2 centímetros acima do campo como sempre parecia fazer, ele mandou a bola de seu pé direito para o esquerdo, iniciando exatamente ao mesmo tempo uma rotação do corpo no sentido anti-horário. Na metade desse movimento velocíssimo, na fração de segundo em que seu corpo estava voltado para seus próprios companheiros, ele deslizou seu pé esquerdo para trás sobre a bola, arrastando-a na direção do gol adversário. O impulso do giro lhe permitiu concluir a pirueta e ele estava então, mais uma vez, voltado para a direção em que tinha começado quando recebeu o passe de Ronaldo. Mas agora tendo de superar apenas o goleiro, com o defensor já batido, perdido, mortalmente fora de cena à sua esquerda. Zidane poderia ter chutado de imediato, mas não fez, como se quisesse saborear por mais alguns instantes a magnífica bravata do momento, como se paralisado pela respiração coletiva, suspensa das 26 mil pessoas lá apertadas no estádio. A hesitação não durou mais do que a pirueta, mas foi o suficiente para dar ao goleiro a oportunidade de sair e diminuir o ângulo, forçando Zidane a 1 ou 2 graus a mais do que ele teria idealizado, obrigando-o a chutar a bola ligeiramente desequilibrado e mandá-la para fora por cima do gol. Perdeu o gol, Zidane. Esse já é grifo meu. Perdeu o gol, Zidane. Mas... A síntese da história é: limpou o zagueiro e perdeu o gol. Mas é só um exemplo para mostrar que, com justiça, com méritos, muito do que o Zidane fez ficou para a história de forma poética, né? Ele era, de fato, um jogador de movimentos muito únicos, muito leves, muito bonitos. Vamos ouvir o lance? Vamos ouvir. Ronaldo rola para Zidane, Zidane drible e perde o gol.
E depois, você já pode colar aí o gol de voleio. Contra o mesmo Valladolid, esse gol no voleio citado, o Beckham dá um cruzamento, inverte um jogo, né? 45 metros, como cita aí o texto do John. E o Zidane pega de prima de canhota. Vamos ouvir então. Primeiro o gol perdido, depois o golaço de esquerda. Pelota para Zidane, se precipitó ahí en el saque, cuidado con esas contras, muy bien Guti, atento. Está Beckham en la derecha, Guti que consigue irse en el cambio de ritmo, Guti que la puede meter por debajo para Ronaldo, Ronaldo que bien se la ha dejado a Zidane, que jugador impresionante del Real Madrid, Zidane, arriba, qué pena. Oh, por Dios. Qué pena al final, porque la jugada era sensacional de Zinedine Zidane en el minuto 29. Qué espectacular jugada del Real Madrid, la mejor de todo el partido, la sonrisa del presidente, todo el público. Así es, Celia. De todo el estadio. Ahí tenemos la repetición. Increíble. Ronaldo. Se ha puesto de pie todo el estadio de Pucela porque impresionante, Gonzalo Celia, lo que ha hecho Zidane. Qué pena que no haya entrado, porque ese gol iba a las videotecas, ¿eh? Se estaba desequilibrando. Qué pena que no haya entrado. Pero qué bien también Ronaldo, ¿eh? Ahí, cómo se la deja. Qué impresionante. Porque es para quedarse lelo delante del... Hila un poco más las jugadas, no pierde tan rápido el balón, pero vamos, tampoco asusta mucho arriba. El balón de Beckham, excelente el pase para Zidane, también para Ronaldo. Zidane, gol. ¡Gol del Real Madrid! Golazo Zinedine Zidane, volea 4, vamos a por la manita. ¡Qué balón de Beckham! Y qué gol de Zidane que se estrena en Liga con el Real Madrid. No es lo de Glasgow, pero es un golazo. Es de esa línea, Creo que la ha pegado de banda a banda, pero bueno. Ni la deja caer. Hemos de anotar. Todos se renderam a Zinedine Zidane. Os companheiros só faziam elogios. Não era como o Neymar hoje em dia, que tem por contrato, né? Que elogiar ou pelo menos não criticar as pessoas. Ele ganha 2 milhões, né? Segundo o Football Leaks, né? Documentos mostram que ele ganha 2 milhões e alguns quebrados aí para não criticar o seu treinador. Muito bom. Os companheiros do Zidane não precisavam disso, elogiavam o rapaz, porque o rapaz era realmente a bola, a né? zica do pântano. O ex-jogador Jorge Valdano, grande Jorge Valdano, disse que Zidane representava o ápice estético do esporte, uma síntese da harmonia dos jogadores da Hungria dos anos 50 com a manha dos argentinos e a habilidade ainda dos brasileiros, tudo junto. O Florentino Pérez, presidente, tinha em Zinedine Zidane praticamente uma questão de honra de seu mandato ali, mantê-lo, né? Considerando que tratava-se do Di Stefano da nossa era, da nossa geração. E esse sujeito, né, o Di Stefano dessa era, tinha que estar no Real Madrid. O presidente também dizia que a Juventus pensava estar fazendo a melhor venda da história, quando aceitou aqueles, 50 e poucos milhões... 70 e poucos milhões de euros, né? Para ter o Zidane. Qual o quê? A Juventus achou que ia construir um timaço com aquela grana, mas a verdade é que nunca conseguiram um substituto para o Zidane. Eles não se deram conta do que estavam perdendo. O Florentino Pérez estava apaixonado por Zidane. Naquele ano de 2004, em fevereiro, Zidane renovou o contrato com o Real Madrid até 2007, praticamente, claro, garantindo que iria se aposentar ali mesmo, desprezando ofertas do Chelsea. Lembra disso? O Chelsea, rico Chelsea, queria o Zidane. Ia ser interessante, né? Ver o Zidane no ligeiro futebol inglês. E tem mais. Chegou Beckham, o galáctico Mora, a estrela das estrelas. Ele se dava bem com todos, mas balançou, claro, o elenco. A chegada do Beckham não passa despercebida. E um relato que é muito interessante de notar da época é que o Figo começou a correr muito. Desde a pré-temporada foi feita no Japão exatamente para levar o Beckham para a Ásia, coisa do tipo. E na pré-temporada o Figo se mostrou muito disposto. Ficou com medo de perder a vaga, claro, estava chegando um baita de um concorrente. Dá para dizer que nessa era dos Galácticos, tecnicamente foi o maior abalo, digamos, entre eles, né? O Figo correndo muito, com medo de ficar no banco do Beckham.
Em campo, o time agora era comandado pelo português Carlos Queiroz. O Del Bosque não renovou. E o Carlos Queiroz não vingou. Eliminado pelo Mônaco nas quartas de final da Champions League de forma surpreendente, depois de fazer 4-2 em casa, num time que jogava com Guti, Zidane, Figo, Beckham, Raul e Ronaldo. Que olha timaço, esse time, hein? Né? Que timaço, meu Deus do céu. Esse time fez 4 gols em meia hora depois de virar perdendo por 1-0 sob vaias da torcida. Esse jogo é curioso. O Mônaco faz 1-0 e o Real Madrid desce pro intervalo vaiado. Sob a pulpos. Tá tomando 1-0 em casa do Mônaco, né? E ninguém entende. Com essa escalação aí, Guti, Zidane, Figo, Beckham, Raul e Ronaldo. O time volta e faz 4-1 em meia hora. E no próprio livro aí que a gente acabou de citar, muitos descrevem essa meia hora aí como uma das mais impressionantes que essa turma de galácticos conseguiu fazer, né? Voltou com brio, botou a bola no chão, virou o jogo para 4-1, depois tomou 4-2 e o Mônaco fez o resultado que lhe era suficiente. Aonde, né? Não dá muito para falar, né? O que é Mônaco, né? Não é casa, aquilo não é casa de ninguém. Né? Fez em casa. Na casa, né? Se você morar em Mônaco, eu posso ir na sua casa. Mas aquilo não é casa de gente. Entendi. Né? Aquilo não dá pra chamar aquilo de casa. Aquilo é um principado. Sei lá, viu? Enfim. Na Copa do Rei, também revés. O Real Madrid perdeu para o Zaragoza por 3-2 após prorrogação. E no Campeonato Espanhol, viveu de uma queda livre, perdeu os 5 últimos jogos na hora final ali, peidou para Muzenga, Barcelona, La Coruña, Mallorca, Múrcia e Real Sociedad foram os felizardos. O Real Madrid terminou num vergonhoso, para o Real Madrid, 4º lugar, 7 pontos atrás do campeão Valência, que já contamos aqui também. Vai chegar o dia, hein, Paulo? Vamos zerar? Vai chegar o dia. Caramba, já pensou? A gente sobe um minuto no feed, assim. Zeramos o meu time de botão. Até logo. O Zidane fez 10 gols em 50 jogos, mas pela primeira vez nos últimos tempos, não estava no topo da lista de melhor do mundo. Ainda assim, foi colocado na seleção da Eurocopa, torneio no qual o Zidane foi jogar com a seleção francesa até o 4º jogo, quando caiu para a seleção de Portugal, treinada por Luiz Felipe Scaloppi. Isso é uma outra história que já contamos aqui. Veja que coisa, hein? Num parágrafo só temos 3 times de botão. Será que alguém vai ouvindo e já abre o outro e deixa pra ouvir, né? Já abre o outro e deixa pra ouvir, já abre o outro? Temporada 2004-2005. José Antônio Camacho começa o ano, mas dura até 20 de setembro. Mariano Ramon comanda o time até 30 de dezembro e ele, o maior de todos, Vanderlei com V ou com W, com I ou com Y, Luxemburgo, assume o Real Madrid, recém-campeão brasileiro com o Santos, assume ali no finalzinho de ano, eu tava na praia, eu já tava na praia, Luxa no Real Madrid, que porra é essa? Eu tava na praia, dezembro ali, coisa e tal, janeiro, é isso, Vanderlei Luxemburgo é o técnico de 2004 para 2005, o Camacho e o Ramon não deram muito certo. Não que fossem exatamente galácticos, mas chegam naquele time jogadores importantes, como por exemplo Michael Owen. Peguei pesado com o Owen, não chamar ele de galáctico? Não era galáctico não. Mas eu coloquei galácticos com vários As aí, né? O Walter Samuel, 26 anos, também chegou para a zaga. O Woodgate, 26, também para a zaga. E o Visigodo Gravesen, com 28, para o meio-campo. É aquela coisa do muito dinheiro e pouca vontade de pensar. Precisamos de gente para defesa. Trouxeram um volante durão, estereotipado demais, como o ogro, e 2 zagueiros. Quem são os 2 melhores que tem no mercado? Os 2, o Samuel e o Woodgate. Trouxeram os 2. Novamente, nada de títulos. Na Champions League, queda para a Juventus na prorrogação, nas oitavas de final. Na Copa do Rei, eliminação para o Valladolid pelo gol marcado fora de casa, depois de um 1-1 no Bernabéu.
E no Campeonato Espanhol, o time não suportou o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, apesar de ter vencido na arrancada no segundo turno. O Real fez 4-2 em Madrid, teve gol de Zidane, Casillas, Salgado, Pavon, Elgueira e Roberto Carlos, Gravensen, Zidane, Beckham, Raul, Ronaldo e Owen. Isso é trivia, hein? Você cravava fácil assim que o jogo teve esse ataque, Raul, Ronaldo e Owen? Não é fácil não. Entraram Figo, Celares e Solari, técnico Lucha. Valdés, olha fraco. Só. Não, então, quem vai entrar no segundo tempo nesse time do Barcelona é brincadeira. Valdés, Belletti. Muito bom. Rafa Marques. Regular. Bandido. Regular. Bandido. Provavelmente é bandido, né? Regular. Puyol. Ótimo. Oleguer. Fraco. Van Bronckhorst. Regular. Xavi. Muito ótimo. Iniesta. Gênio. Ronaldinho. Gênio. Ludovico Giuli. Ótimo. E Heitor. Ótimo. Entraram Abelha. Fraco. E o Maxi Lopes. Regular. Aliás, o Maxi Lopes é o único atacante do Campeonato Brasileiro atual que já jogou no Barcelona. É mesmo? É por isso que o cara gordo aí tem quantos gols? Vai ser artilheiro daqui a pouco. É verdade. Não é pouca coisa não, meu. Não é não. Eu não lembrava, inclusive não lembrava dele no Barcelona. Com a tiara? Não lembro, não tá na minha... Vai ser a foto, hein, não vai ser a foto que o programa é do Zidane. Vamos ver a descrição do Paulo Soares, o amigão da galera dos canais ESPN, a descrição dos melhores momentos desse Real Madrid 4, Barcelona 2, mas o Barça seria campeão no fim do ano. Minutos, Beckham cruzou, Oleguer desviou mal e quase complicou a vida do goleiro Valdés. O primeiro gol saiu aos 6. Ronaldo escapou pela direita e serviu Zidane, que mergulhou de cabeça com vontade. Tanta vontade que o francês se chocou com a trave na sequência do lance. O Barcelona deu o ar da graça depois dos 10 minutos em 2 tentativas do mexicano Rafa Marques. Aos 15, Ronaldo rolou para Roberto Carlos. O aniversariante do dia, 32 anos, preferiu cruzar em vez de encher o pé. Puro desperdício. Aos 19, Beckham cruzou com tamanha perfeição que Ronaldo só precisou escorar de cabeça para fazer 2-0. 2 gols em menos de 20 minutos, contrariando qualquer prognóstico. O gol deu tranquilidade ao time. Muito alto, né, o rock and roll? Coitado do amigão, loucura. Reta final do Campeonato Espanhol, 8 vitórias e 2 empates para o Real Madrid nos últimos 10 jogos. Terminou o campeonato embalado, né, em termos matemáticos, mas esses 2 empates bem no finalzinho contra Sevilha e Atlético custaram a taça, né? A 4 pontos do Barcelona, o Real terminou no segundo lugar. Zidane fechou a temporada com 40 jogos e 6 gols, e a gente, para virar esse ano, houve um golzinho do Zidane, soltou o pé contra o Sevilha, uma pancada de longe. Vamos ouvir o gol do Zidane para entrar no último ano da carreira do francês. Para poder definir a la portería. Fíjate que estadística, 13 disparos a puerta del Sevilla, 4 del Real Madrid. Zidane buscando sorprender. Golazo del Real Madrid, golazo de Zidane, latigazo del francés. Zinedine Zidane coloca el 1-2. ¡Qué golazo de Zidane! Impresionante el latigazo de Zidane. Zinedine Zidane soltó un zapatazo impresionante que ha sorprendido a Notario. Yo creo que no se puede decir ni que estaba descolocado, ¿eh? No, ha sido un golazo, la pegó fantástico. Temporada 2005-2006. Não era para ser a última, mas acabou se tornando. Mesmo com contrato a cumprir, o Zidane anunciou na reta final daquele ano de 2006 que, com a Copa do Mundo da Alemanha chegando, ele se aposentaria ao término da dita cuja. E que término, hein, Zidane? O elenco já tinha mudanças, Paulo Júnior. O Figo foi embora, assim como o Samuel, que chegou sem... Chegou outro dia. Foi sem ter chegado para valer. Nem assinou a TV a cabo, né? Nem matriculou o filho na escola.
O Solari acabou... Santi Solari. Foi tocar a vida quando percebeu que não ia ser... Não dá, né? Ia ser o 15 que aquece aos 20 do segundo tempo a vida inteira. E o Owen também foi embora sem muito... constrangimento. Sentiu saudade do peixe frito. Mas a chegança é boa, hein? Olha quem chega aí. Sérgio Ramos, até então, uma aposta que a gente vê hoje que deu muito certo. Robinho... Porque se o Luxemburgo era o cara pra trazer, o Robinho era o cara pra... E trazer o Basílio ia ficar esquisito, né? Então vamos trazer o Robinho, né? Júlio Baptista. Bom. Também veio, era bastante promissor. Cicinho tava... Muito bom. Jogando muita bola ali no São Paulo, tudo mais. Diogo. Uruguaio? O uruguaio, né? O famoso Diogo, filho do Diogo. Diogo, filho do Diogo, que também saiu na mão com o Luiz Fabiano, Saiu na mão, ganhou, né? Ganhou, todo mundo ganhou na porrada do Luiz Fabiano, né? Que paga lanche, mas né? se pega voador, hein? Na lápide do Luiz Fabiano vai estar escrito se pegar, se tivesse pegado. Veio o Cassando também, que eu não sei quem é. Cassano? O Cassano, perfeito. Tem um D errado. O Cassano, o atacante, um garoto enxaqueca italiano. E o volantão Pablo Garcia, para ser uma espécie de novo grave, assim, ali. Uma nova era de sul-americanos, num novo momento dos galácticos, mas agora sem o primeiro deles. Eu vou só confirmar aqui se é nesse ano que chega o Cassano mesmo. Será que é? Na pré-temporada 2005-2006, o Cassano tá num conflito. Em janeiro de 2006... ele fecha com o Real Madrid. É isso. Ele vem um pouquinho depois. No meio da temporada já. O Cassano não vem exatamente nessa barca. Mas, enfim, o Barcelona foi campeão de novo. Aquele Barça do Rijkaard, do Ronaldinho, acabou bicampeão. Dessa vez com direito ao histórico jogo de Ronaldinho no Bernabéu. Em dezembro, ele foi aplaudido de pé pela torcida do Real. A distância dessa vez foi bem maior, de 12 pontos, e o Real Madrid foi vice-campeão apertado. O Valência, o Osasuna e o Sevilha estavam bem na cola, o Barça disparou. O Luxemburgo foi demitido quase um ano depois de chegar, em dezembro de 2005. Ele tinha começado bem a temporada, mas o rendimento caiu. Lesões de alguns jogadores atrapalharam o seu trabalho e a pressão começou exatamente após a humilhação sofrida contra o Barça. Veio para o seu lugar Juan Ramón López Caro. Você lembrava que o dia dos aplausos do Ronaldinho era o Luxa? Sim. Essa você lembra? Essa é porque você já estava vendo. Tá meio indexado aqui na cabeça. Entendi. Na Copa do Rei, já em fevereiro de 2006, derrota por 6-1 para o Zaragoza. Esse é um jogo que eu lembro bem também. 4 gols do Milito e 2 do Welverton. Esse eu não lembro. Esse realmente... 4 do Milito e 2 do Everton. Zaragoza, que paulada. 6. Mas olha a volta, 4-0 pro Real Madrid. Não deu por 1. E na Champions League, o Real caiu pro Arsenal. Esse foi um jogaço, meu. Esse jogo... Nossa, que jogaço, cara. Que jogaço. Zidane... Real Madrid e Arsenal. Nossa, Henry, que loucura. Que Arsenal, né? Que Arsenal. Que momento, né? Que coisa. O Zidane fez a sua última temporada sem levar nenhum título, apesar desses jogos marcantes aí, seja vitória, seja derrota. E com alguns números até interessantes. Por exemplo, foi o vice-líder de gols e também de assistências do time no Campeonato Espanhol, atrás, respectivamente, de Ronaldo em gols e Beckham em assistências. Esperado, né? Ronaldo faz gol, Beckham dá passe para gol. E fez uma temporada de 38 partidas apenas, não só na Liga, né? A temporada inteira foram só 35 aparições e a sua despedida veio num 3-3 contra o Villarreal. Um golzinho dele é o gol que a gente vai ouvir, né, Paulo? O último gol de Zidane com a camisa do Real Madrid, os aplausos da torcida, um tapa de cabeça no contrapé do goleiro. Vamos ouvir. Para David Beckham, ese balón es bueno. Zidane en el golpeo de cabeza, el balón está dentro. Ha marcado Zidane, ha marcado Zidane, ha marcado Zinedine Zidane. Minuto 21 y medio de la segunda parte. A punto estuvo de quitárselo Raúl. A punto estuvo de quitárselo Raúl. A puntito de remacharle a la línea.
Pero qué bien ha rematado, con qué intención, buscando el otro palo, imposible de llegar para el portero. Minuto 21 de la segunda parte, Zidane empata 2. Y Bernabéu otra vez de pie. Cara al público, fíjate qué gran centro. Y Zidane, qué fácil, no lo ha hecho. Es un poco más cruzando al otro palo. Hay que remachar, siempre que... Havia a Copa do Mundo, como a gente já falou, como passo final da carreira do Zidane. A gente lembra da primeira fase discreta, mas da segunda fase absolutamente fantástica daquele Zidane naquela seleção da França, jogando toda de branco, né? A França foi até a final. Na final, o Zidane cometeu aquele suicídio esportivo, né? Não quis engolir um último desaforo antes da aposentadoria, deu uma cabeçada no ótimo zagueiro Materazzi, foi expulso, não bateu pênalti, o Trezeguet acabou batendo por ele e perdeu. O Zidane já estava meio tantã naquele dia, porque aos 5 minutos do primeiro tempo bateu um pênalti com cavadinha. Ele era muito louco, né? Ele não estava muito bem, não. Não. No fim das contas, pelo tamanho do impacto, deixou o Real Madrid com menos títulos do que poderiam ter sido, né? Uma Liga Espanhola apenas, em 2003, uma Champions League apenas, em 2002. Aí tem ainda Supercopas Espanholas, 2 vezes, uma Supercopa Europeia e um Mundial Interclubes. Claro, não é que é pouca coisa, mas para 5 anos de Zidane, um espanhol e uma Champions League pro padrão Real Madrid, até que não é, né? Não é uma coisa... quantos títulos, né? Como você bem lembrou, o Real demorou para ganhar de novo a Champions League e aí pegou gosto, ganha quando quer, do jeito que quer, tá ganhando todo ano. Estamos conversados ou não estamos conversados, Paulo Júnior? Estamos conversados. Então a gente volta na semana que vem com mais um time. O Real Madrid do Zidane meio que deu uma primeira... Não foi uma amostragem simples, né? Foi um choque, uma amostragem chocante pra gente do que pode ser o futebol com grande concentração de dinheiro e um dinheiro que, entre aspas, se paga, né? É um dinheiro infinito que você paga por um jogador, mas aí você consegue sustentar que só vendendo camisa na China, esse jogador tá pago. E aí você começa a concentrar os galácticos, no caso do Real Madrid, mas hoje em dia tem o clube dos 8, dos 9 grandes times da Europa aí, que vivem de empilhar jogadores, e tem muita gente muito boa que poderia ser ídolo em times medianos, em times de 5º, 6º lugar de tabela, que vão jogar metade dos minutos que jogariam na carreira se tomassem outra decisão, né? Tem nem que vai passar aí 6, 7 anos como reserva do Juventus, reserva do Barcelona, né? Joga de vez em quando, é poupado, pipipi, popó. E eu me ressinto um pouco. Acho que o futebol tem deixado muita gente boa sentada em banco de reserva de time de topo, enquanto muito bagre joga de titular em coadjuvante, esses famosos clubes que nunca vão entrar na tal da Liga Europeia de Clubes, que é o que Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain querem criar e já estão pressionando a FIFA para poderem fazê-lo. Cuidado com a Black Friday. Nunca escreva na sua rede social depois de correr que tá pago. E assim a gente segue toda quinta-feira com o meu time de botão. Leandro Amin, tá pago, viu? Tá pago, Tá negão. pago. Almoçamos pra cacete, comemos um puta de um bolo na sobremesa. Então gravamos esse programa aqui, tá pago, né? Tá pago. Tá pago. Meti uma sobremesa, tá pago. Valeu.